Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Sou o Paulo Aido e espero contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Sempre às terças-feiras, logo depois da transmissão do terço, a partir de Fátima, e depois também ao longo da semana com várias retransmissões. Este é o seu programa sobre as questões da liberdade religiosa, da perseguição aos cristãos e, claro, da ajuda à Igreja que sofre. Comigo, via Skype, está, como habitualmente, aliás, a Catarina Martins de Betancourt. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá aos nossos telespectadores. Com quem iremos falar na segunda parte do nosso programa, porque agora, nesta primeira parte, vamos até aos Emirados Árabes Unidos. Vamos fazer uma viagem, vamos literalmente embarcar no Flying Angel, o anjo voador, e vamos ter a companhia do Padre Miller. Ele vai explicar-nos que projeto é este, que barco é este, que faz as vezes, digamos assim, de uma paróquia nesta região do globo, onde há alguns dos maiores portos do mundo e onde, por causa disso também, há milhares e milhares de marinheiros que têm a necessidade de se encontrar com Deus, de partilhar os seus problemas com outros, e por isso o Padre Miller criou este barco tão especial. Vamos ver. One of the major things that has struck me in operating the Flying Angel is the amount of loneliness and isolation that seafarers face. It's a feeling of isolation, it's a feeling also of the way that shipping has changed, in that turnaround times in port are so very quick, there's very little time, if no time, to get shore leave when they do touch base. And the stories of being away from home and almost feeling sometimes as though they're imprisoned. But what was fundamentally important to the seafarers was to have the basic communication that we would have on shore. They wanted to phone their families, they wanted to use the internet, they wanted to buy small gifts or even just a different flavoured type of toothpaste. So I hit on the idea that it would be much better if we as a seafarers society went out to visit them. And this is really where Flying Angel began. One day, while visiting a ship, Reverend Miller was approached by a Philippine seafarer who asked to borrow his cell phone. He had left the Philippines 4 months ago and was worried about his pregnant wife. Stephen handed over his phone. The seafarer quickly phoned home and found out he was the proud father of a baby boy. One phone call turned this worried and anxious seafarer into a happy and thus much safer member of the crew. The feedback from seafarers using the Flying Angel has been very positive. Often it's been, why can't we stay longer? They said to me, when Flying Angel coming, we say, oh, our life coming now. We can, you can buy something, making call, by telephone card, sometimes chatting. That's why if Flying Angel coming, you see all people happy. Many of the seafarers on board ships in Fujairah anchorage do not get the opportunity to go ashore. It is too costly for the seafarers or their companies to even consider shore leave. The seafarers remain on board their ships off the coast of Fujairah, many without the basic on-board facilities that one takes for granted. As a result, it is common for seafarers to go through long periods of isolation and loneliness.
unable to communicate with family and friends at home. The Flying Angel is the first purpose-built seafarers support vessel in the world. She goes out into the Fujairah anchorage every day during daylight hours and brings the thousands of seafarers out there a small taste of home. They can step off their ships, sometimes for the first time in many months, and Skype or call home, send an email, look at pictures of family and friends on the internet, read a newspaper, buy a souvenir from the small shop, or take a DVD or book from the free library. On average, she welcomes aboard 75 seafarers a day, which means that since her work began in 2007, over 80,000 seafarers have benefited from her services. Flying Angel is not looking if you are Muslim, you are Christian, you don't have any religions, maybe you are white man, you are black, you're from Africa, from India. No, you get everything equal for all nations and for all seamen. In a joint effort with the Anglican Church, the Catholic Church provides pastoral care to the seafarers on board the Flying Angel with a chaplain that visits vessels and, when invited, celebrates the Eucharist and hears confessions. The vast majority of Christian seafarers are Catholic. Most of the time, what these lonely men at sea need the most is somebody to talk to, somebody who can hear their concerns, fears, their longings for their families, homeland, and dear ones. Many people don't realise how large the anchorage is off the east coast of the United Arab Emirates. And at any one time, there can be over 100 vessels calling in the anchorage. In terms of seafarers, that might mean up to 3,000 seafarers are floating at sea off the east coast at any one time. Some of these men spend over 8 months without Mass or any other religious liturgy or prayer service. They feel comforted on boarding the Flying Angel and praying the Rosary. Living in such extreme situations, their faith becomes more relevant to them, particularly so in the solidarity they experience with other fellow men. 100% you need more similar of Flying Angel. Flying Angel is the first of its kind. Hopefully the idea will catch on. Hopefully we can build more vessels to provide more welfare services for seafarers at sea. And we must support them. E depois desta história que nos levou ao encontro do Padre Miller e do seu barco paróquia, chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Deixe ficar por aí, eu volto já dentro de breves instantes. Olá de novo, estamos então no arranque da segunda parte de Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, aqui na sua televisão, e vamos já até Moçambique. E vamos até Moçambique porque houve mais um ataque na província de Cabo Delgado, situada no norte deste país africano, e nós, Catarina, temos o testemunho de duas religiosas que nos atestam, digamos assim, que se está a viver neste país uma situação extremamente preocupante ao nível humanitário.
Exato, Paulo. Portanto, estas duas religiosas, a Irmã Graça e a Irmã Joaquina, pertencentes à Congregação das Filhas do Imaculado Coração de Maria, descrevem, numa mensagem que enviaram para a Fundação AIS, portanto, um ambiente de caos humanitário que se vive na região de Pemba, para onde se têm dirigido milhares de pessoas que têm fugido por causa dos ataques dos jihadistas. Bom, face à violência de todos estes ataques, tem-se registado a fuga em massa das populações e podemos dizer, Catarina, que nem os padres ou as irmãs têm ficado nas suas paróquias ou missões. Sim, portanto, estamos a assistir de facto a uma situação terrível e as irmãs descrevem as mesmas localidades que os missionários já abandonaram. Ela fala em aldeias e vilas como Palma, Mocimboa da Praia, Moede, Muidumbe, Macomia e ainda outras. Bom, para situar os nossos telespectadores, é preciso recordar que já houve vários ataques a igrejas. Houve o ataque, por exemplo, à igreja de Nangololo, houve também o ataque também aos monges beneditinos e houve também o ataque à casa das Irmãs Carmelitas de São José. E todas estas missões agora estão vazias. Uma das irmãs que falou connosco, Catarina, ela diz mesmo ter o receio de que os jihadistas pretendam controlar toda a província de Cabo Delgado. Exatamente, portanto, a Irmã Joaquina Tarse, das Filhas do Imaculado Coração de Maria, fala numa situação preocupante no norte de Moçambique e, como o Paulo disse, portanto, manifestou mesmo o receio de que os grupos armados que dizem pertencer ao Daesh, o autoproclamado Estado Islâmico, pretendam mesmo controlar toda a província de Cabo Delgado. Muito bem, obrigado, Catarina. Vamos então ouvir este depoimento da Irmã Joaquina Tarse, das Filhas do Imaculado Coração de Maria. É uma situação lamentável, preocupante, porque se em algum momento tudo parecia que o interesse era mais a zona norte da província, hoje se percebe que eles querem tomar toda a província porque já estão a alastrar-se para o sul da província de Cabo Delgado. Consta que em algum momento, quando encontram populações, são capazes de dizer: se vocês querem fugir, fujam o mais que puderem para a província de Nampula, se calhar para outra província, porque Cabo Delgado, para eles, está já no projeto de ser conquistado. Então, estamos nessa situação, sobretudo os que já viveram isso e vivem isso na carne, a preocupação é maior. E a necessidade de apoio é a nível moral, psicológico, material, em todos os sentidos. É gente que precisa de ser acolhida e aconselhada. De Moçambique, do testemunho de uma irmã, vamos até à Síria e vamos ao encontro de uma outra religiosa. Desta vez é a portuguesa Irmã Maria Lúcia Ferreira, mais conhecida como Irmã Miri, que ela vive no mosteiro de Cara, de São Tiago Mutilado, em Cara, perto da fronteira com o Líbano. E desta vez ela enviou-nos um testemunho que, no fundo, Catarina, é um relato da situação terrível que se vive neste país, com um aumento brutal do custo de vida, a tal ponto que a irmã diz mesmo que as famílias agora, na sua maioria, estão a ter que optar entre, por exemplo, pagar a renda da casa, ter dinheiro para pagar a renda da casa, ou ter dinheiro para comprar pão. Sim, de facto é uma mensagem que traduz uma situação dramática, Paulo. Portanto, o custo de vida na Síria está a tornar-se proibitivo por causa das sanções económicas, também por causa da crise financeira do vizinho Líbano, e também da guerra que já perdura há uma década. Portanto, tudo isto está a tornar de facto a vida dos sírios num tormento diário. E de facto, nesta mensagem que enviou para Lisboa, para a Fundação ANS, para o nosso programa, a Irmã Miri diz que, portanto, as famílias estão neste dilema dramático que é não ter dinheiro para pagar as coisas essenciais, nomeadamente
para se poderem alimentar. Exato, portanto esta religiosa portuguesa, que pertence à congregação das monjas da Unidade de Antioquia, afirma que só o pão é barato porque o governo continua a subsidiá-lo. Portanto, tudo o resto está a atingir de facto preços proibitivos e são incomportáveis, até como o chá, que é tão típico da Síria, ou então o café, mas também os outros alimentos, como os legumes, a fruta, portanto tudo tornou-se proibitivo. Muito bem, vamos já ouvir a irmã Miri neste depoimento que nos enviou sobre o aumento brutal do custo de vida na Síria. Mas antes disso, vamos recordar que no outro domingo, no domingo passado, o Papa Francisco voltou a falar da Síria e voltou a manifestar a sua preocupação precisamente sobre esta região, sobre a Síria, sobre o Líbano, e a manifestar a sua preocupação pelo futuro destes países que se revela tão problemático. Vamos rever as palavras do Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, martedì prossimo 30 giugno si terrà la quarta conferenza dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite per sostenere il futuro della Siria e della regione. Preghiamo per questo importante incontro perché possa migliorare la drammatica situazione del popolo siriano e dei popoli vicini, in particolare del Libano, nel contesto di gravi crisi sociopolitiche ed economiche che la pandemia ha reso ancora più difficili. Pensate che ci sono bambini con la fame, che non hanno da mangiare. Per favore, che i dirigenti siano capaci di fare la pace. Foi o Papa Francisco a recordar que há crianças com fome no Líbano, há crianças com fome na Síria. E por causa desta situação dura que a irmã Miri também nos descreveu, a Fundação AIS lançou, Catarina, por estes dias, uma campanha de ajuda precisamente para os cristãos da Síria. É uma campanha de solidariedade, Paulo, que está de facto a ter desde a primeira hora uma adesão fantástica, extraordinária por parte dos benfeitores portugueses da AIS. Portanto, com esta campanha procuramos ajudar 20.550 famílias cristãs na Síria, o que significa, no conjunto, mais de 80.000 cristãos. Muito bem, vamos então escutar desde já as palavras da irmã Miri, a mensagem que ela nos enviou, em que fala das dificuldades das famílias na Síria de sobreviverem no dia-a-dia, tal é o custo de vida exorbitante hoje em dia neste país. E depois iremos então aprofundar esta campanha que a Catarina já começou a dar-nos alguns sinais, alguns dados importantes. Mas para já vamos então ouvir a irmã Miri. Pois há certamente muita gente que neste momento só consegue comprar o pão, porque mesmo com prejuízo o governo mantém barato para que ao menos as famílias possam ter qualquer coisa que comer. Foi a irmã Miri, acabámos de escutar esta religiosa portuguesa que vive no mosteiro de São Tiago Mutilado, na vila de Cara, perto da fronteira com o Líbano. Por causa disto precisamente que ela acabou de nos descrever, por causa das dificuldades que as famílias cristãs da Síria estão a enfrentar hoje em dia, a Fundação AIS lançou, Catarina, uma campanha que é uma campanha de urgência precisamente para apoiar estas famílias que têm tantas dificuldades em sobreviver no dia-a-dia e que agora ganhou, digamos assim, um relevo ainda maior, uma necessidade ainda maior, por causa também da pandemia do coronavírus. Claro, de facto a pandemia veio agravar mais este cenário do que nos falou agora mesmo a irmã Miri, portanto, face a esta situação dramática, a Fundação AIS decidiu, como disse, portanto, mobilizar os portugueses para uma campanha de ajuda direta às famílias cristãs que se encontram em maior sofrimento por causa da Covid-19. Bom, esta campanha de emergência da Fundação AIS procura apoiar, ajudar cerca de 80.000 cristãos. Na prática,
Isto significa o quê? Bom, Paulo, na prática esta campanha significa que cada família irá receber uma ajuda de 25 euros que se destinam essencialmente à aquisição imediata de produtos alimentares, mas também de higiene, que são absolutamente necessários neste momento, neste combate à pandemia da Covid-19. Bom, esta é uma campanha de ajuda que mereceu também digamos assim, um obrigado especial de uma pessoa também muito especial, a irmã Annie de Mergian, que é tão bem conhecida dos benfeitores portugueses da Fundação AIS, ela que é também responsável por projetos da Fundação AIS, precisamente na Síria. Dear brothers and sisters, it's very painful what the world is passing through at this time. We can see how the Holy Father is trying to lift us up spiritually with prayer and a word of consolation. As the Syrian people, we have gone through very difficult times. We should not panic about the news. It can indeed cause us to panic. I said it many times that one of the most difficult things about the war in Syria has been the media. The bad news affected all of us. So in this situation of the coronavirus pandemic, don't panic about the news. Follow all the instructions about health care. Yes, we have faith in our Lord, but we cannot expect a magic solution to come from prayer. Our faith, I can describe it, is not like pressing a magic button and expecting everything to be okay. The pain and the suffering is there, but also we mustn't forget that the resurrection is there every day. Our life is like a medal we might wear. On one side, the face is full of pain and suffering, but on the other side is the resurrection with our Lord, with a face free from all kinds of suffering. We need to trust Lord, but not to put him in test. We must also do our best. I remember when bombs were falling all the time, we had no option but to stay at home. The Lord was there with us, but we knew we had to stay at home during the most difficult times. This is the most important thing we can do now. We need to help family members, we need to help our friends, we need to help those who are most in need, we need to help each other, lift each other's spirits, and things will pass. Here in Syria, the government has closed schools and universities, government employees have been sent home, the churches have stopped all the activities, churches have been closed and they don't have masses. We try to be very careful. Really, it would be a disaster if there was a coronavirus outbreak here. Hospitals don't have enough equipment, especially as you know, Syria is passing through the most difficult time because of the war. The borders are closed. It is very important to respect what the church and the government are asking of us to help to protect our people. In Aleppo, our group of volunteers are continuing visiting homes where it is safe to do so and taking great care. We are helping the old people, especially because so many of them have no other support. And in Damascus, our sisters are helping some old people in buying for them what they need so they will not have to go out. People have nothing to rely on. How will they survive? We are giving them the things they need. Our usual Christmas effort, funded by the Aid to the Church in Need, enabled us to offer more than 22,000 children from all over Syria a pair of jeans and a warm sweater. And you will imagine the joy of our children.
But with this time, the elderly people in Aleppo received a pair of warm shoes. Now, these days, the help continues, especially those with elderly people dependent on them. Continue to receive supermarket vouchers and cash towards their basic needs. Other families receive help with their rent. Of course, this is time and opportunity to say to all our ACN benefactors, we say very sincerely thank you for your enormous generosity. You have helped us for so many years and you continue to do so. Thank you from all of us in Syria, and may God continue to bless you and to keep you and your family safe and well. Da Síria vamos passar agora para o Iraque e vamos continuar no Médio Oriente e vamos até ao Iraque porque desde há algumas semanas tem havido uma operação militar conduzida pela Turquia na região do Kurdistão, que fica situado no norte do país, no norte do Iraque, onde vivem precisamente muitas comunidades cristãs. Bom, esta operação militar da Turquia é contra o PKK, que é um grupo curdo, digamos assim, para simplificar, que a Turquia considera uma organização terrorista. Bom, e esta operação militar está, Catarina, a lançar o pânico entre a população. Sim, são vários os relatos que nos chegam, inclusivamente de bombardeamentos por parte da aviação turca. Portanto, uma das pessoas que já falou sobre este assunto foi o cardeal Luís Sacco, que referindo que os cristãos vivem, por causa destes ataques, um momento muito delicado e assustador, apesar de não serem efetivamente o alvo dos soldados turcos. Bom, a Catarina acabou de fazer referência ao cardeal Dom Luís Sacco, que é talvez, podemos dizê-lo, o maior embaixador da comunidade cristã do Iraque em todo o mundo. Bom, este cardeal já esteve em Portugal. Aliás, ele é um grande amigo da Fundação AIS em Portugal e dos benfeitores portugueses da ajuda à Igreja que sofre, e fez questão precisamente de gravar uma mensagem de agradecimento de toda a ajuda que a Fundação AIS em todo o mundo, mas também muito particularmente aqui em Portugal, tem vindo a dar aos cristãos iraquianos. Vamos ver essa mensagem. Whenever you want. I am very thankful for what the Turkey in North is doing, not only in Iraq, in Syria, wherever the church is, in North, suffering, and they did a lot for us. Helping for foods, for housing, for education, and therefore there is 500,000 Christians still in Iran, 1 million left, and this is a hope. I am personally convinced that the freedom of Christians will come, and then we will be there will be more Christians in Iran. I am asking them to stay very close to us, encourage people to keep busy and hoping. Um país onde a perseguição por motivos religiosos faz parte do dia-a-dia das populações é a Nigéria. E o bispo de Sokoto veio agora denunciar que a violência tem estado a crescer, principalmente na região norte do país, e que, Catarina, o número de mortos por causa desta violência por motivos religiosos, o número de mortos tem vindo a aumentar. Exato, Paulo. Portanto, o bispo do Sokoto, Dom Métio Kuka, acusa o governo nigeriano de ser incapaz de fazer frente aos bandos jihadistas que pretendem instaurar um califado na região norte do país. Bom, na verdade, por causa dos ataques que se têm registado nas últimas semanas, podemos dizer que haverá já cerca de 7 dezenas, há notícias de que haverá já cerca de 7 dezenas de pessoas mortas. As notícias falam mesmo em pessoas massacradas nesta região de Sokoto, na região norte da Nigéria. Podemos dizer, Catarina, que esta violência tem raízes.
Infelizmente sim, portanto, ainda no final de maio, a Comissão das Conferências Episcopais e da União Europeia falou desta questão e a perseguição às comunidades cristãs na Nigéria, e foi avançado de facto o número de cerca de 6.000 cristãos nigerianos que foram mortos desde 2015, o que significa, Paulo, mais de 1.000 por ano. Bom, sendo a Nigéria um dos países que lideram, digamos assim, a perseguição aos cristãos, pelo menos no continente africano, podemos dizer, Catarina, que a Nigéria é um país prioritário para a Fundação AIS. Claro, Paulo, portanto, todos os países onde os cristãos são perseguidos são de facto prioritários para a Fundação AIS. A Nigéria, por maioria da razão, ocupa de facto um lugar muito importante no nosso esforço solidário junto da igreja local, junto às comunidades mais ameaçadas. E só para dar uma ideia aos nossos telespectadores, por exemplo, no ano passado foram promovidos 121 projetos no valor global de quase 1,5 milhão de euros para a Nigéria. Portanto, isto traduziu-se uma ajuda direta de emergência para as populações, o apoio aos sacerdotes, às irmãs, aos seminaristas e catequistas e ainda a construção e reconstrução de igrejas, capelas e de centros paroquiais. Bom, a violência terrorista afeta de facto pessoas concretas, pessoas comuns, pessoas como, por exemplo, Patience John. Bom, ela vai agora levar-nos até ao dia 28 de outubro de 2012. Nesse dia, era um domingo, ela ia à missa, ela foi à missa juntamente com uma amiga. Ela estava na missa, estava no coro, fazia parte do coro da paróquia, quando rebentou uma bomba. Seven years ago, Sarah Johanna was my best friend. I met with Sarah since in secondary school. We sang together till the day she died. I spent time with Sarah in so many ways. We laughed together. We practiced with Sarah in the church and outside the church. We walk on the road, practicing, singing. On that fateful Sunday, the 28th of October 2012, we left our houses so happily to come to the church as usual to celebrate Mass. Immediately after sharing the peace, the suicide bomber hit the church. We didn't finish the song. Some people crying, people shouting. All I could see on my body was blood. And I lost one of my eye. And because of that day, I have scars that will remain in my body forever. There's nothing to be ashamed of, because whenever I see myself, when I look at my face in the mirror, I say, God, you know all. Sarah died in my presence. Four of our choristers were dead. We lost them. They didn't die in vain. When I remember that you died for me, my heart leaped for joy, for there's none like you. And so every day I think about Sarah in my life. I hear her voice. Each time I think about her, all I could say is she died because of her faith. When people see us, see the scars, see what we have been passing through, they think we'll be discouraged. I, in particular, I can never be discouraged. Rather, I will be encouraged. Vamos agora até à China, melhor, vamos até Macau, vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação, que vai nos pôr a par, digamos assim, do que de mais relevante tem acontecido nesta
diocese tão particular em toda a China, porque é uma diocese onde ainda se fala, onde ainda se reza em português. Os últimos dias, nas regiões administrativas especiais de Macau e Hong Kong, ficaram marcados por dois acontecimentos, um religioso em Macau e outro político em Hong Kong. Em Macau, onde nos encontramos, a paróquia da Sé Catedral celebrou a 26 de junho a festa de São José Maria Escrivá, o fundador do Opus Dei. Para o efeito, foi celebrada a missa presidida por Dom Stephen Lee, que foi coadjuvado por alguns sacerdotes, entre eles o padre José Mário Mandia, diretor do Semanário Católico de Macau. Dom Stephen Lee e o padre Mandia são irmãos do Opus Dei. Na mensagem pelo mês de maio, o prelado do Opus Dei, Monsenhor Fernando Ocariz, enumerou algumas situações que durante o confinamento resultante do Covid-19 levou fiéis e não fiéis a procurar a Igreja Católica. Um tempo de sofrimento que para o Bispo de Macau é uma bênção de Deus, na medida em que são momentos como o atual que levam o homem a repensar o seu papel nas sociedades em que está inserido. Já quanto a Hong Kong, no passado dia 1 de julho, data da transferência da então colónia britânica para a China, entrou em vigor a Lei de Segurança Nacional para Hong Kong, um diploma aprovado em tempo recorde pelo Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional e que entrou de imediato em vigor sem a obrigatoriedade de ser ratificado pelo Conselho Legislativo de Hong Kong. O diploma prevê pesadas penas para quem seja acusado de crimes relacionados com atos de subversão, secessão e outros que incitem ao desrespeito das forças de segurança e à luta pela independência do território. A opinião pública de Hong Kong encontra-se bastante dividida, sendo que o efeito da medida legislativa levada a cabo por Pequim só será conhecido dentro de algumas semanas ou até dentro de alguns meses. No programa de hoje falámos de países onde o dia-a-dia das populações tem ficado muito mais complicado por causa da pandemia do coronavírus. E a Índia é claramente um desses países. Mas trazemos aqui esta situação, vamos falar deste país, Catarina, porque os cristãos da Índia têm vindo a dar um extraordinário exemplo de solidariedade. Sim, sem dúvida, Paulo. Portanto, a comunidade cristã tem vindo a dar exemplos notáveis de solidariedade na Índia. Portanto, quando a pandemia se tornou incontornável, em março, portanto, a Associação Católica de Saúde, que é responsável por mais de 3.500 institutos, hospitais e centros de saúde, colocou então à disposição do Governo Central cerca de 60.000 camas para estas situações de emergência. Bom, esse é um dos lados, digamos, da ajuda da comunidade católica na Índia, mas há um outro caso que eu gostaria de trazer aqui ao conhecimento dos nossos telespectadores. São as chamadas pequenas comunidades de cristãos. São pequenas comunidades, o nome diz isso muito bem, pequenas comunidades que estão constituídas normalmente nas zonas rurais, nas zonas do interior ou então, Catarina, nos bairros mais pobres das grandes cidades. Sim, portanto, estas pequenas comunidades cristãos, como são chamadas, portanto, têm vindo a fazer, de facto, um trabalho extraordinário, especialmente junto dos mais desfavorecidos. O que acontece, Paulo, é que os cristãos identificam as pessoas que estão em maior dificuldade e distribuem, então, alimentos e outros bens de primeira necessidade, assim como, por exemplo, meios de proteção por causa da pandemia, dando igualmente informações sobre o vírus e as suas consequências. Muito bem, obrigado, Catarina. Nós estamos a falar, então, das pequenas comunidades de cristãos, digamos assim, que representam um modelo de organização dos cristãos, de solidariedade dos cristãos na Índia. E isto apesar de a Índia ser um dos países onde se registram mais atropelos à liberdade religiosa, onde os cristãos são, por isso, mais perseguidos. Nós temos um trabalho sobre esta realidade das pequenas comunidades de cristãos. Vamos ver. The first Christian communities understood that this is the way to live life, like Jesus and the disciples. In 1991, the bishops of India, CBCI, said we need to embrace the new way of being church, which is best expressed through small Christian communities. SCCs are grassroots level groups. According to the number of families nearby, we form groups of families. A manageable group, a group which can sit within the house because meetings are in the house. Every week we meet in the neighborhood and we share the word of God.
we wanted to know gospel deeply. Through this community prayer group, we started studying Bible. So many mysteries of God, devotion, sacrifice, how to know God, and how to behave myself in my life. We have around 85,000 SECs in India and more than 2 lakhs of SEC animators. We aim at transformation and building relationship because we believe church is a network of relationships, relationship between God and with one another. Jesus started communities, especially calling the 12, he formed a small community where they shared and lived together and cared for one another. And the scripture says there were no one in want, in need, because they took care of one another. Da Índia vamos agora falar da Coreia do Norte. Falamos deste país que lidera praticamente desde há anos a lista dos países onde é mais acentuada a perseguição aos cristãos. Falamos deste país porque foi anunciado agora que vai haver a consagração da Diocese de Pyongyang, que é a capital da Coreia do Norte, a Nossa Senhora de Fátima. Exatamente, Paulo. Portanto, a Diocese de Pyongyang corresponde à capital da Coreia do Norte, vai ser então consagrada a Nossa Senhora de Fátima, e isto foi anunciado pelo cardeal Andrew Yom, arcebispo de Seul, numa cerimónia no passado dia 25 de junho, em que se recordou o início da Guerra da Coreia há precisamente 70 anos. É verdade, Catarina, e este anúncio agora é muito importante e é também simbolicamente muito importante para os cristãos, até porque nesta altura, nas últimas semanas pelo menos, tem crescido claramente a tensão na Península Coreana. Sim, e o arcebispo de Seul referiu, na ocasião, a importância da paz e da concórdia nesta Península Coreana, lembrando que a guerra provocou cerca de 3 milhões de mortos, provocou ainda o drama das famílias separadas entre o Norte e o Sul e ainda a perseguição aos cristãos pelo regime da Coreia do Norte. Bom, e uma vez mais pede-se a intercessão de Nossa Senhora, digamos, para a conversão de um regime que maltrata claramente os cristãos. Estamos a falar, portanto, da Coreia do Norte. Catarina, o que é que diz o relatório da Fundação AIS precisamente sobre este país? O mais recente relatório da Fundação AIS sobre a perseguição aos cristãos, Paulo, foi lançado em Lisboa em outubro de 2019 e sublinha então que a Coreia do Norte é de facto o lugar mais perigoso do mundo para ser cristão e sublinha ainda que a prática religiosa é gravemente punida pelo governo. Gravemente punida como? Recorrendo ao testemunho de pessoas que fugiram da Coreia do Norte, portanto, a Fundação AIS refere que os cristãos que são descobertos pelo regime enfrentam a tortura e muitos são então enviados para campos de trabalho forçado. Calcula-se, Paulo, que nestes campos de trabalho forçado possam existir entre 50 a 70 mil cristãos. Bom, estamos a falar num mundo de terror absoluto. Sim, de terror absoluto. Portanto, os relatos que chegam à Fundação AIS permitem concluir que os cristãos apanhados pelo regime são vítimas de trabalhos forçados, de tortura, de perseguição, de fome, de violações, de abortos forçados e ainda de violência sexual. Bom, rezar pela paz e acabar com toda esta violência, toda esta perseguição contra a comunidade cristã levou mesmo uma delegação da Fundação AIS até à fronteira entre os dois países, entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Foi em 2017. Precisamente na sala onde normalmente as delegações dos dois países se encontram, onde, portanto, costuma haver, digamos, um clima de tensão diplomático muito forte, esteve o arcebispo de Lahore, Dom Sebastian Shaw, e entre outros o secretário-geral
internacional da Fundação AIS, Filipe Osouros. Todos rezaram pela paz. Vamos agora rever esse momento. Pai do céu, nós te agradecemos todas as bênçãos que nos concedes, especialmente por esta oportunidade de nos reunirmos nesta fronteira para visitar, encorajar o exército e a administração sul-coreana, todos os soldados e os habitantes desta aldeia. Senhor, nós te pedimos que os abençoes a todos. Senhor, envia os teus anjos para que eles sempre os protejam. Dá-lhes a coragem para que possam continuar o processo de paz e para que, através das nossas orações, um dia a Coreia do Sul e a Coreia do Norte se reconciliem e se sentem a esta mesa para fazer a paz, se sentem a esta mesa para perdoarem mutuamente, se sentem a esta mesa a fim de trabalhar para o progresso dos dois países, se sentem a esta mesa para que as pessoas possam viver em paz e harmonia, para que as pessoas possam sair do medo de estes poderes nucleares não se tornem uma ameaça mútua, mas um elemento que promova a vida. Come on this table to accept one another. Come on this table to forgive one another. Come on this table to work for the progress of these two countries. Come on this table so that people may live in peace and harmony. So that people may come out of the fear, and these nuclear powers may not become threat for one another, but this nuclear power become life-promoting element. Senhor, abençoa-nos também a todos nós, para que juntos possamos continuar a missão de paz que nos deste. Pedimos isto por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que o Senhor vos abençoe a todos e também a esta terra, por Cristo nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos quase a chegar ao final do nosso tempo, ao final do nosso programa, mas nunca é demais lembrar que os cristãos são a comunidade religiosa mais perseguida em todo o mundo. Aliás, ao longo do programa de hoje, falámos de países onde isso é uma realidade do dia a dia. Bom, e também não quer demais lembrar, não quer demais recordar claramente que a Fundação AIS precisa da ajuda dos benfeitores para poder dar essa ajuda que é tão necessária no dia a dia das populações. Vamos agora ver um pequeno trabalho que nos fala precisamente da missão da ajuda à Igreja que sofre. Está a tornar-se cada vez mais difícil para os cristãos de todo o mundo praticar e viver a fé. Em muitos lugares, os nossos irmãos e irmãs sofrem pelo seu amor a Cristo. A missão da ajuda à Igreja que sofre é construir uma ponte de amor que permita que a Igreja que sofre e é perseguida testemunhe a sua fé, inspirando aqueles que a ajudam. Hoje, a ajuda à Igreja que sofre, ou AIS, apoiando mais de 5.000 projetos anualmente em mais de 145 países. Hoje em dia é necessária muita desta ajuda no Médio Oriente, onde a presença cristã enfrenta uma ameaça existencial. Lá e por todo o mundo, a AIS apoia a construção e a reconstrução de igrejas e onde as comunidades católicas se reúnem para prestar culto, rezar e serem fortalecidas na fé. A AIS apoia anualmente mais de 12.000 religiosas, ajudando-as a viver a sua vocação. A AIS também contribui para aqueles sacerdotes que mantêm viva a fé nas suas comunidades. Todos os anos, a AIS apoia a formação de aproximadamente 13.000 destes futuros padres por todo o mundo. A AIS apoia a tradução, impressão e distribuição de mais de 51 milhões de cópias da Bíblia para crianças em 190 línguas. A AIS recebe pedidos de ajuda não só para livros, mas também para estações católicas de rádio e de televisão. A cruz, o sinal da promessa de Deus,
tem guiado o trabalho pastoral da ajuda à igreja que sofre. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da AIS a ajudar aqueles que não conseguem levar as suas cruzes sozinhos. Eles estão a ser testados na fé. Nós estamos a ser testados no amor. Bom, e com este pequeno vídeo sobre a história, sobre a missão da Fundação AIS, que é uma missão de amor e de solidariedade, chegamos ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim do nosso programa. Eu despeço-me da Catarina uma vez mais. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa e despeço-me também de si e fico à sua espera aí na próxima semana, se Deus quiser.